O título que eu dou para essa palavra para nós é: ajuste a sua frequência para ouvir a voz de Deus. Ajuste a sua frequência para ouvir a voz de Deus. E eu separei pelo menos 5 pontos aqui que me chamaram a atenção ao longo desse dia. E foi interessante porque essa palavra foi minha palavra devocional do dia. E geralmente eu termino o devocional de manhã, faço a minha oração e sigo para os afazeres. Mas hoje foi como se o devocional não terminasse de manhã. E até antes de vir para a igreja, eu e a pastora Daniela conversando algumas coisas, eu falei com ela, agora eu tenho um exemplo claro de tudo que Deus falou ao longo do dia. Então, mesmo que nós conhecemos esse texto, eu mesmo já usei ele várias vezes, é sempre bom a gente colocar lupa em algumas coisas aqui que fala conosco. Primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós é: o mesmo Deus que age com ímpeto e potência, também fala com suavidade no íntimo do coração. E Deus está com aquele profeta que viveu tantas coisas intensas, poderosas, sobrenaturais, que agora quando Deus vai se encontrar com ele naquela caverna, Deus está mostrando para ele que ele é o Deus do ímpeto, ele é o Deus da força, ele é o Deus da potência, mas que ele também é o Deus da suavidade, que fala no íntimo do coração. Sabe, se nós quisermos conversar alguma coisa e o Ministério de Louvor estiver aqui quando termina o culto, e aí geralmente aquele trio, o Power Trio nosso, Marquinhos, Marcinho, Daniel, gosta de tocar até né, fala, vamos embora. Se a gente tentar sentar ali na mesa e conversar alguma coisa, fica muito difícil, porque onde tem muito barulho não dá para conversar direito. E assim muitas vezes Deus está querendo tirar a gente do barulho para ter um tempo a sós com Ele, para que você saiba que Ele já está falando há muito tempo no seu coração, mas você não está ouvindo por causa dos barulhos. Às vezes Deus está fazendo você percorrer uma jornada longa, um deserto, ir até um monte que não tem ninguém, passar uma noite na caverna, estar naquele lugar porque Ele está fazendo cessar os outros barulhos, para que você consiga percebê-lo no murmúrio de uma brisa suave. Tem vezes que a gente só percebe Deus se Ele mandar um terremoto. Tem vezes que a gente só percebe Deus se Ele mandar um vento forte. Tem vezes que a gente conversa sobre o fogo que Deus fez cair no altar, e a gente olha para isso e fala, Deus está aqui. Mas naquele dia, Deus passou com tudo isso, mas não esteve nesses lugares. O Elias falou, agora ele vem, agora ele vem, agora ele vem. A narrativa sempre diz que Deus não estava lá. Até que o Elias percebe o murmúrio de uma brisa suave, ele pega a capa e se tampa, porque ele reconhece que Deus está naquele lugar. Hoje Deus vai vir de uma forma suave, uma forma, numa frequência, quem sabe diferente, você está acostumado, mas Ele vai entrar no mais profundo do teu ser, do teu íntimo, para revelar para você que Ele é o Deus que sonda o coração, que Ele é Deus que penetra entre juntas e medulas, Ele é o Deus que separa a alma do espírito, Ele é aquele que entra no lugar onde a medicina não entra, entra no lugar onde nenhuma sensação humana pode colocar, Ele entra no lugar onde a frequência humana não chega, Ele entra no lugar que somente Ele fez para você. Elias conhecia o Deus do vento forte, Elias conhecia o Deus do terremoto, Elias conhecia o Deus do fogo, e agora ele iria conhecer o Deus da brisa suave. Se a gente for olhar vento forte na Bíblia e no linguajar cristão, passou um vento lá em casa. O vento forte geralmente é tratado como um processo que a gente está vivendo. Nem sempre é uma adversidade, nem sempre é uma dificuldade, mas geralmente é um processo. E aqui disse que aquele vento forte, ele veio para separar e esmigalhar as pedras. Ele veio tão forte, irmãos, que por onde ele passava, ele esmigalhava, ele separava as pedras. Isso mostra que aquele vento era um vento de processo. Elias viveu no riacho, era uma outra caverna, ele viveu na casa da viúva. O que ele está vivendo é um processo, irmãos. Tá bom que o corvo sustentava ele, mas você já reparou qual era o cardápio dele? Esses dias Deus me falou sobre isso.
duas coisas, ele tinha 2 horários só para comer no dia, de manhã e de tarde. O corvo devia chegar pela manhã no seu horário, e pela tarde também, não sabemos o horário ao certo, mas ele comia de tarde e depois só ia comer no outro dia de manhã quando o corvo chegava. E aí talvez a gente pense assim, beleza, 2 horários, acho que eu consigo. Mas o corvo não vai conseguir trazer muita comida, irmãos. O corvo também trazia racionamento de comida, porque o corvo só conseguia trazer aquilo que ele conseguia carregar. Então Elias comia pouco, comia com menos frequência, e ele estava vivendo um processo com Deus ali naquela caverna. Depois na casa da viúva percebemos que ela não tinha muito, então o que ele comia era daquilo que tinha sido multiplicado, ele só se alimentava quando ela e o filho fossem alimentar. Processos. E Deus permite ventos fortes se comunicar conosco para comunicar também os processos. Porque o vento forte tem esse poder de separar e de esmigalhar. Tem esse poder de tirar o que é joio, tirar o que é trigo, tirar o que é bom, tirar o que é ruim, fazer uma seleção natural. O vento forte, quando separa, ele vai separar às vezes as coisas que nós estamos apegados, não queremos largar. O vento forte vai separar o que é pesado, do que é leve, do que é mais denso, do que não é. E além de fazer isso, ele também vai pegar e vai esmigalhar, esfarelar, diminuir. Antes de Deus poder fazer coisas grandes na sua vida, primeiro Ele diminui você. Primeiro Ele esmigalha você. Entenda que o você não é o filho, a filha de Deus, mas a carne, o ego, que Deus vai permitindo ventos para esmigalhar a gente, até a gente estar numa posição total de dependência de Deus. Então Deus que falou para esse profeta, lá no início do capítulo 17, para que ele pudesse profetizar, que não ia chover, e ele ora uma única vez e não chove. Deus agora, para que aquele profeta não fique soberbo, Deus leva ele para uma caverna, Deus leva ele para perto do ribeiro, Deus leva ele para a casa de uma viúva, para que o ego dele não fique inflado. Geralmente Deus usa de processos para a gente ir se humilhando debaixo da poderosa mão dele e estar cada vez mais pronto para ser usado por ele. Embora ele cortou a água de cima, mas Elias nunca ficou sem água, você percebeu isso? Embora Elias não tivesse mais água do céu, agora ele tem água de baixo, que é do ribeiro, depois ele tem água da provisão na casa da viúva, depois ele tem águas à disposição para que ele possa colocar a oferta no altar, depois ele bebe água no deserto, depois ele atravessa o Jordão. E é por isso que quando Eliseu vai ser conhecido, Eliseu é conhecido como aquele que não ainda que tem porção dobrada, mas quando começa de falar de Eliseu, né, fala, tem algum profeta por aí? Tem aquele que deitava água na mão de Elias, ou seja, Eliseu pegou também a mesma unção de se mover com as águas. Mas isso é outra coisa. Deus permitiu ele viver isso, o vento forte na vida dele, e você quem sabe já passou por um vento forte. Pode ter certeza, se você está aqui, esse vento forte não destruiu você, mas formatou você para aquilo que Deus tinha para realizar na sua vida. Colocou você da maneira como Deus queria para Ele te usar. Ele foi lapidando você, pedra sendo esmigalhada, para que Ele pudesse usar você da maneira como Ele quisesse. Elias viveu o terremoto fala de poder, irmãos, de sacudir, de abalar tudo. E Elias viveu esse tempo de terremoto, do poder do Senhor, quando Deus falou para ele se apresentar, e quando ele vai se apresentar lá, ele convoca todo Israel, desafia os profetas, que não são do povo de Deus, de Baal e de Aserá, e ali é como um terremoto, é o poder de Deus extremo, e todo mundo está percebendo que Elias está sacudindo tudo, através do poder de Deus. E como é bom, irmãos, quando Deus nos usa, a ponto de a gente perceber que Ele não só sacudiu a gente por dentro, mas também dá poder para nós, fazer com que as pessoas ao redor também sejam sacudidas pelo poder dEle.
A Bíblia diz que quando os discípulos acabaram de vir do Sinédrio e eles estavam ali orando juntos em oração, eles estavam juntos em oração ali, quando eles terminam de orar, falando: Senhor, nos usa poderosamente, o chão daquele lugar começa a tremer, porque o poder de Deus é um poder que abala as estruturas do inferno, porque o poder de Deus é um poder que abala as nossas estruturas humanas, porque o poder de Deus é um poder que abala qualquer estrutura que tente se levantar contra Ele. Se Ele mandou sentar, se assente, porque o poder dEle é um poder que abala todas as outras coisas. Vento forte eu conheço, terremoto eu conheço, Deus deve estar nesse lugar e não estava. Elias é alguém que conhece o Deus do fogo. E o fogo para Elias, irmão, sabe o que fala? Fala de confirmação. O fogo para Elias fala de confirmação. Ao descer fogo dos céus, ele foi confirmado como um profeta de todo Israel. Porque naquele momento, quando o fogo cai, ninguém nunca viu isso antes. E agora as pessoas falam: só o Senhor é Deus. E Elias percebe que ele foi confirmado como um profeta. Então, se o vento fala de processo, se o terremoto fala de poder de Deus, o fogo fala da confirmação de Deus para nós. E talvez a fase mais difícil para um cristão que já está há um tempo caminhando com Deus é quando as confirmações buscam ser estremecidas. Deus te confirmar não quer dizer que Satanás não vai te tentar. Na verdade, ele vai subir o nível da tentação com você. Deus te confirmar, você vai perceber que agora o mundo espiritual entende: o que eu usava antes não funciona mais com ele. O que eu usava antes, agora eu vou ter que mudar o nível com ele. Quando a gente olha para o Elias e Eliseu, né? O Eliseu queria porção dobrada do espírito de Elias. E ele também teve porção dobrada de luta. Você já percebeu isso? Que Elias lutou contra uma mulher, o espírito de Jezabel. Agora o Eliseu luta contra uma cidade inteira, contra a Síria. Você vai ver o ministério de Eliseu, o ministério que Israel vive o cerco da Síria, que o exército da Síria cerca a casa de Eliseu. Que acontece aquela cena em que o menino, o moço do profeta, vai sair de casa e vê que a casa está tomada, cercada pelos inimigos, na frente, atrás, de um lado, de outro. Onde ele olhava tinha exército inimigo. Quando a gente perceber que essa confirmação vai levar a gente para um nível novo de batalha, nós não se assustamos com essa batalha terrena. Porque ainda que você esteja sitiado, cercado à frente, cercado atrás, de um lado ou de outro, ninguém entra, ninguém sai pela frente, por trás, pelos lados. Nós não dependemos de uma resposta que venha da direita, da esquerda, de frente ou de trás. O diabo cerca tudo por aqui, mas nós temos os céus abertos sobre nós, e os céus ele não pode cercar. Os céus, o Senhor continua olhando para nós, continua liberando bênção para nós. Satanás, você vai aumentar o nível do embate? Pode aumentar, porque os céus continuam abertos sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre a minha igreja. Uma mulher, ou o espírito que estava naquela mulher, fez com que Elias desanimasse. Agora o Eliseu, ele tem sim porção dobrada, mas luta contra o exército. Então o fogo da confirmação também é o fogo da provação. Colocar as provas, as obras para serem provadas no fogo. Deus faz isso, Deus permite isso. Outra coisa que ficou remoendo muito no meu coração ao longo do dia, e quem sabe é mais a tradução da palavra, mas tem a ver com esse ajuste de frequência nosso. A ordem da primeira vez que o Senhor fala com ele é: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. A ordem foi pastor Tyson, falei igual o pastor Eli agora. O pastor Eli perguntou para nós quem era o pastor Tássio. Eu falei: Tássio? É o Tássio. Eu falei: Tássio? A gente apresentou ele na reunião. Eu falei: o Tyson.
Tyson, isso é o pastor Tyson. Falei igual ela agora. Voltando para a mensagem, pastor Tyson. O texto fala: saia e fique no monte, na presença do Senhor. E o que eu percebi que, quando veio o vento forte, o Elias até saiu, Sônia, mas ele não conseguiu permanecer na presença do Senhor. Quando veio o terremoto, ele até saiu, mas se estremeceu todo e voltou para dentro da caverna. Quando veio o fogo, ele até saiu, mas falou: vou me queimar nesse fogo. Então ele volta para dentro da caverna. Somente quando vem aquela brisa suave, que ele consegue sair e ele consegue ficar na presença de Deus. Isso aqui Deus também fala para nós, irmãos. Porque Deus não quer apenas intensidade no nosso íntimo, mas constância em nosso viver com Ele. Você sabe que nós podemos ter o melhor culto possível, a melhor vigília possível, a melhor conferência possível. Nós podemos estar num lugar que seja céu na terra, e a gente sair daqui falando em mistério, chorando e falando: que culto maravilhoso. Se amanhã a gente não estiver com o Senhor, esse culto provavelmente não valeu de nada para nós. Vai ficar só na memória. E Deus sabe que muitas vezes a gente está buscando uma intensidade, por conta do nível que nós vivemos no mundo, um barulho tão mais forte para poder calar as outras vozes, mas a gente está perdendo a constância com Deus. Nós conseguimos sair, mas não conseguimos permanecer na presença. Nós conseguimos até ver Deus, a ação dele, mas a gente não consegue cultivar, porque essa intensidade está cansando a gente, e a gente não está permitindo que Deus se achegue mais longe. Conversando com a pastora Daniela, eu percebi que somente ali na brisa suave é que o Elias teve reverência com o Senhor. Percebe que no vento forte, que no terremoto, no fogo, ele não abaixa a cabeça em momento nenhum, ele não usa a capa em momento nenhum. Mas agora, quando tem a brisa, não fala que Deus estava na brisa, mas também não diz que não estava, mas pela atitude do Elias você percebe que ele está reverenciando Deus ali naquele lugar. De que vale tanto barulho no dia a dia, se a gente não reverenciar Deus no nosso dia a dia? De que vale eu clamar e falar: olha, Deus respondeu aqui, Deus fez coisas grandiosas, se eu não reverenciar a presença dEle nesse dia? Que vale eu ver o sobrenatural de Deus agindo, manifestar de Deus agindo, as curas acontecendo, as libertações acontecendo, salvação acontecendo, se eu não consigo reverenciar Ele no meu dia a dia? Não foi isso que o próprio Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se os milagres foram feitos em você, tivesse sido feito em outra cidade, eles usariam isso para se arrepender, para mudar de vida. Agora vocês não. Deus tem poder, irmãos, e o poder dele é como um terremoto que abala todas as coisas. Deus tem um fogo para queimar nosso coração, mas Ele quer reverência no dia a dia. Ele quer que você perceba Ele lá na sua casa, quando não tem mais culto, quando não tem mais fundo musical, quando não tem mais louvor, quando às vezes chega uma notícia ruim, quando às vezes chega uma proposta indecente no celular, quando chega alguma coisa para você, de estruturar você. Ele quer que você reverencie Ele nessa hora. Saia e permaneça. E o Elias só conseguiu permanecer quando veio esse vento suave. Caminhando para o final da mensagem, mais duas coisas assim que quero trazer para nós. E esse ponto 4 é o que eu tenho menos clareza, mas ainda que fique para ruminar com a gente. Me chamou a atenção na minha versão bíblica que Deus fala nesse texto 4 vezes com Elias, e nós lemos 3 vezes que Deus fala. Mas a maneira que ele fala no verso 11, a Bíblia diz bem assim: o Senhor lhe disse. A Bíblia começa narrando assim. No verso 11 está dizendo: o Senhor lhe disse.
Quando nós olhamos no verso, ou melhor dizendo, começa a primeira, volta, no verso, antes do verso 11 ainda tem no iniciozinho da nossa leitura, lá no verso 9, na parte B, começa dizendo, e a palavra do Senhor veio a ele. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí depois no verso 11 aparece, e o Senhor lhe disse, saia e fica no monte. A palavra do Senhor veio a ele, segunda vez, o Senhor lhe disse. Na terceira vez, lá no finalzinho do 13, depois que ele percebe que é Deus falando com ele, que ele sai e fica na entrada da caverna, a Bíblia diz assim, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Não é interessante a gente perceber que Deus falou com ele de 3 formas distintas? A Bíblia anunciou Deus falando com ele de 3 maneiras diferentes, e a palavra do Senhor veio a ele, e o Senhor lhe disse, e uma voz lhe perguntou. E até nisso eu fiquei ao longo do dia com isso na mente. E sabe, a primeira vez que a gente vê isso, veio a palavra do Senhor. Muitas vezes você vai ver os profetas de Deus sempre assim. E veio a palavra do Senhor. E quando vem a palavra do Senhor, geralmente vem algo para que você comunique a outras pessoas. Quando você vai ver os profetas na Bíblia, veio a palavra do Senhor, geralmente vai ser uma palavra para ser compartilhada. Então os profetas do Antigo Testamento, muitos, as narrativas começam, então veio a palavra do Senhor. Primeira coisa que eu vejo, isso eu trago para mim, isso eu trago para quem já é da liderança, quem já é do ministério há muito tempo, quem já tem o costume de estar com Deus, de ministrar no altar ou fora do altar, mas ministrando. Você não pode ter relacionamento com Deus só para ter uma palavra que você queira passar para frente. Você tem que ter relacionamento com Deus para que você tenha palavras dele, para que você guarde no seu coração. Às vezes a gente olha para isso aqui, e o pastor tem muito isso e fala assim, nossa, que palavra bonita demais, eu tenho que pregar isso para a igreja. E tem vezes que a palavra não é para a igreja, a palavra é só para você. Tem vezes que a gente fica tão cheio daquela palavra, a gente quer compartilhar o que Deus está dizendo assim, dessa vez não compartilha, dessa vez é só para você. Deus não quer que eu e você sejamos entrevistadores dele para poder falar aquilo que nós tivemos com ele, para poder passar adiante. Tem vezes que as maiores mensagens que Deus me dá, ele fala, é só para você, e eu quero que você guarde no seu íntimo, porque essa palavra vai transformar você. Então tenha um tempo com Deus, onde você tenha palavras para passar adiante, mas tenha muito mais palavra que Deus coloque dentro do seu coração. Porque ele estava sempre assim, se a palavra veio a mim, eu tenho que fazer algo. Se a palavra veio a mim, eu tenho que passar adiante. Se a palavra veio a mim, eu preciso dar uma resposta. Tem hora que a palavra vem a você para que você seja a resposta. Fique com você, esteja com você. Segunda vez, então, o Senhor lhe disse. E o que o Senhor lhe disse, Deus dá um comando, né? Saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O que eu percebo que é uma narração bíblica trazendo um comando, era uma palavra pessoal, mas não era uma palavra tão íntima. Era uma palavra para que ele pudesse executar. Tem hora que Deus também dá palavras como comandos para nós, que a gente executa. Jesus com os seus discípulos tinham palavras que penetravam no íntimo deles e palavras que eram comandos. Ó, eu vou preparar a Páscoa. Vocês vão até a cidade, vão encontrar um homem que está carregando um cântaro com água, sigam ele, ele vai mostrar o caminho. Essa é uma palavra pessoal, mas é uma palavra que precisa de uma atitude rápida. Não vai ter uma transformação se uma atitude não for tomada, é um comando. Tem vezes que a palavra de Deus para nós é um comando. Pode não ser profundo inicialmente, mas o resultado é profundo se você seguir isso. Então toda vez que Deus te der uma palavra como comando, execute, porque tem resultado no final. Agora, aquele dia, aquele momento, o que chamou a atenção de Elias é que se primeiro ele disse que era a palavra do Senhor, o segundo ele disse, o Senhor lhe disse, confiou que a palavra era de Deus, no terceiro fala, uma voz lhe perguntou. Não está ficando claro que é o Senhor falando com ele, pelo menos não aparece o Senhor aqui. Deus está falando com Elias de uma maneira nova, diferente, mas ele está percebendo como
uma voz. Uma voz no íntimo. Era íntimo, era diferente. Se ele fala que uma voz perguntou, ele não está tão familiarizado com essa voz. Ele não está tão acostumado com essa voz, senão ele diria, a voz do Senhor me perguntou. Era algo pessoal, era algo intenso, era algo intencional de Deus dizendo, eu estou me revelando de uma maneira diferente para você, você não percebeu? Você está percebendo que eu não vim no vento? Está percebendo que eu não vim no terremoto? Está percebendo que eu não vim no fogo? Está percebendo que a minha voz está diferente para você hoje? O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, o que eu quero que você mais saiba do Senhor, que você pode ter formação, você pode ter curiosidade, você pode saber muita coisa da Bíblia, saber muita coisa de Deus, passar muito tempo com o Senhor, mas você nunca vai saber 100% de Deus. Você pode estudar as probabilidades daquilo que Ele é capaz de fazer, mas você nunca vai esgotar seu conhecimento de Deus, porque o Senhor é um Deus que, se Ele quiser, Ele faz de uma maneira nova com você. Se Ele quiser, Ele faz de uma maneira inédita com você. Se Ele quiser, Ele fala numa tonalidade, numa frequência que você jamais ouviu e percebeu, e vai entender que Ele é Senhor, que não tem como ser controlado ou ser dominado. Ele é o Senhor. Quem sabe hoje alguém vai ouvir a voz de Deus de um jeito diferente. E você vai entender que é a voz de Deus falando com você. E eu termino a mensagem com a última anotação para nós. Ele sabe exatamente o nível da intensidade e o nível da força a qual Ele pode se revelar para você. Deus sabe exatamente o nível de intensidade e força ao qual Ele pode se revelar a você. Nem todo mundo está preparado para viver todas as frequências de Deus, então Ele sabe exatamente o nível. Ele estava dando uma mensagem para Elias, que Elias começa a entender, que se ele quisesse vir, se Deus quisesse vir contra Jezabel, com um vento forte, Deus acabava com Jezabel. Se Deus quisesse um terremoto, acabava com Jezabel. Se Deus quisesse fogo, queimava Jezabel. Deus está mostrando para Elias, está vendo a intensidade que eu tenho? Se eu quiser, eu faço. Mas enquanto eu não fizer, eu estou moldando você, para que você veja a minha ação na sua vida. Quando eu falo de intensidade, a gente então vai perceber, irmãos, que os discípulos, eles experimentaram do vento do Senhor. Vento, na Bíblia, nós vimos no Antigo Testamento aquele vento forte que abre o mar. Vento, na Bíblia, a gente percebe Jesus, depois que ressuscitou, os discípulos trancados, a portas fechadas, Ele entra no meio daquela casa e paz seja convosco. Ele ligou o ventilador no nível 1 assim, só soprou um vento. Porque se Ele já manda o vento impetuoso logo de cara, eles não estão preparados para isso. Às vezes a gente quer viver com Deus experiências lá em cima, e Deus fala, você não está preparado nem para essa aqui ainda. Então vai devagarzinho, degrau por degrau. Porque o mesmo vento que levanta, o mesmo vento que inflama, também pode ser o vento que te apaga. Então Deus sabe a intensidade para nós. Então, quando eles estão prontos, aí eles sim vêm com o vento impetuoso, eles estão mais trancados numa casa. Agora eles estão no cenáculo buscando ao Senhor. E então, se eles estão cada vez mais preparados, Deus fala, agora pode aumentar a potência do ventilador, porque agora liga no modo tufão, que não vai acabar com eles. Pelo contrário, vai inflamá-los, vai incendiá-los, e eles vão começar a ser minhas testemunhas. Eles estão preparados, eu falei para eles ficarem, eu falei para eles permanecerem, e quem permaneceu então consegue viver essa intensidade do vento. Terremoto, você conhece. Meu quase xará Paulo,
e o xará do meu irmão Silas, eles estão na prisão, eles estão orando, eles estão cantando, eles estão todos açoitados, acorrentados, doloridos, mas eles não estão falando sobre as suas mazelas, eles estão adorando ao Senhor, eles não estão murmurando por aquilo que passou, mas eles estão cantando hinos, glorificando esse Deus. Então Deus, Ele quer interagir, Daniel, e naquele dia Deus vem então com um terremoto que abala aquela prisão. Ele sabe a intensidade que você suporta, Ele sabe a intensidade que você precisa, Ele sabe trabalhar na sua intensidade, mulher, Ele trabalha na sua intensidade, homem, Ele sabe a necessidade do teu ser e com qual frequência Ele precisa se manifestar. Cheira. Para lá, baixereando a labás. Nós falamos do fogo, o fogo tem a ver com Elias, mas se você olhar, o nosso querido apóstolo Pedro, foi no meio de um fogo que ele se perdeu, mas é no meio de um fogo que Deus restaura ele. Naquela madrugada em que Jesus está preso, ele vai para o fogo aquecer as mãos, e ali no meio daquela roda de conversa, ele nega Jesus. Agora quando Jesus ressuscita, mas eles ainda não têm muito contato, ele fala que vai pescar, e você lembra da história? Quando eles descobrem que Jesus está na beira da praia, Pedro pula no mar e sai nadando em disparada. Quando ele chega na beira da praia, a primeira coisa que ele vê é uma fogueira também. Mas essa fogueira não era para acabar com ele, essa fogueira era para restaurar ele. Se o fogo, Elzimar, trouxe confirmação para Elias, o fogo para Pedro era a restauração da comunhão com o Senhor, do chamado com Deus, da intimidade com Deus, para poder viver um novo nível com o Senhor. Então saiba que o fogo para o Senhor é um lugar de restauração. E aí sim, terminando a mensagem, onde eu vejo brisa suave na Bíblia, onde eu vejo Deus, a presença de Deus, brisa suave. E aí eu não vou para o final da Bíblia, pastor Denilson, eu vou para o início dela. E eu lembro que quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles se esconderam. E quando soprou a brisa, na viração do dia, o Senhor estava vindo, caminhando no jardim. Porque ele sempre caminhava no jardim, Ramires, na brisa, na viração do dia. Quando aquela voz fala no íntimo de Elias, é a mesma voz que falou com Adão e Eva no jardim. Não é voz de acusação, não é voz de destruição, é voz de um Deus que quer intimidade com o seu filho, um Deus que quer relacionamento com o seu filho, acima da agenda humana, acima da agenda do dia, acima do pecado que está escondido. É um Deus que está procurando onde você está, o que você está fazendo aqui. Se primeiro no Éden ele perguntou a Adão, Eva, filhos, aonde vocês estão? Agora para Elias, no meio de uma caverna, fugindo de Jezabel, ele fala, o que você está fazendo aqui, filho? É essa voz que ele não reconheceu, irmãos. Porque Filipe, ele estava acostumado a ser o cara que executava para Deus. Porque ele achava que profeta não podia ficar escondido, o profeta tinha que sair e fazer acontecer. E Deus está falando com ele, eu queria um relacionamento acima da agenda sua. Acima da tua escala, eu queria um relacionamento. Acima do seu título, do seu status, acima do que você mostra para outras pessoas, acima do que eu fiz você ser, eu queria um relacionamento, eu queria essa conversa, Jaldeir, não precisava ser numa caverna, num lugar tão longe, mas sabe, na casa da viúva, você falava e eu respondia, mas você não conversava comigo, sabe, tudo que eu falava, você buscava a resposta, mas eu também queria ouvir você, mas eu também queria estar com você, mas eu também queria me revelar com você, eu também queria chegar nesse nível dessa intimidade, sem precisar passar adiante, mas começar a ser transformado.
E o Elias ainda tenta atualizar Deus, né? Só eu que sobrei, pai. Deus não responde ele ali. Mas Deus primeiro dá a missão para ele de volta. Volta para o caminho, a unção que você tem, você vai distribuir sobre 3 aí. Tem avanço geopolítico, tem juízo sobre Israel e tem sucessão profética nessa unção. Mas meu filho, você estava na correria aí. Tem 7.000 que eu deixei escondido. 7.000 que não se curvaram, não se prostraram e nem beijaram essa imagem. Quando Deus fala com a gente, Deus atualiza as nossas vidas, que nós fazemos parte de uma obra muito maior. Deus está dizendo para Elias, e quem sabe para algum Elias aqui, você não é a cereja do bolo. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola no deserto com figurinha da Copa. Não, não, não. Tem 7.000 que estão fazendo a obra. Tem 7.000 que estão trabalhando. Tem 7.000 que você não tem notícia. Ei, tem 7.000 anônimos. Tem 7.000 que essa noite pagaram o preço. Tem 7.000 que essa noite estão orando. Tem 7.000 que você não sabe. Tem 7.000 escondidos. Tem 7.000 que sabe que passaram tempo com o Senhor. É saber que na hora certa Ele fala, na hora certa Ele manda fazer, na hora certa Ele age. E enquanto Ele não age, desfruta dessa presença com Ele. Se coloca de pé no seu lugar. Nós já vamos orar ao Senhor. Se o Daniel tiver uma canção para a gente desfrutar da presença de Deus, fica à vontade. Mas eu senti de compartilhar algo final aqui. Tem vezes que eu chego em casa. Quando eu chego em casa, às vezes falo com a pastora Daniela, bem assim, ó, o dia foi produtivo hoje. E aí eu converso e fico feliz das coisas que conseguiu resolver no dia, conseguiu avançar, fazer no dia. Ela, que bom, e a gente se alegra juntos. E às vezes Eloá quer entrar na conversa. E ela já perguntou algumas vezes para mim, por que, papai? O dia foi tão bom, por que foi produtivo assim? E aí eu falo algumas coisas para ela, ela, tá bom, mas não entende nada. Ela nunca está comigo por causa do resultado. Ela está comigo pela presença. O que Deus está dizendo para você, filho e filha do Senhor? Ter resultado é bom para você, mas Deus não está com você pelo resultado. Elias, está fazendo o que aqui, Elias? Elias tentou mostrar resultado. Não, Elias, eu não estou preocupado com o seu resultado, eu quero você, Elias. Esteja com o Senhor quando tiver resultado. Esteja com o Senhor quando não tiver resultado. Quando Ele fala de permanecer nele, e aí sim, você poder gerar frutos, não tem a ver com o resultado, tem a ver com aquilo que emana. Ele não falou, fica comigo, Saulo, e você vai produzir Saulos. Ele falou, permaneça na videira que é Jesus, e você vai produzir Jesus. Esse é o fruto que Ele quer ver. Esse é o fruto que todos nós podemos dar. Esse é o fruto que a sua casa precisa. Esse é o fruto que os seus colegas precisam. Esse é o fruto que naturalmente a gente dá na rede social. Sabe, né? Que palavra bonita que eu ouvi aqui. Eu vou compartilhar, né? Isso é um fruto natural que eu faço. Eu estou emanando Jesus, para que as pessoas que estejam ao redor vejam Jesus. Eu vi uma pastora compartilhando algo, ela falou bem assim, se a gente tivesse a mesma velocidade para postar os flyers dos cultos das igrejas, ou de versículos bíblicos que a gente teve para compartilhar alguma coisa relacionada ao Neymar ou à Copa do Mundo,
as igrejas estavam cheias e todo mundo sabia quem era Jesus. A internet pipocou com isso. E com tantas outras coisas fúteis que a gente compartilha. Que legal ver isso aqui, cara. E Jesus tem que fluir naturalmente. Não pode ser uma cobrança. Tem que fluir de nós. Elias, eu não quero resultado, Elias. Faz o seguinte, está cansado? Unge eles. Unge Eliseu, ele vai dar sequência. Eu vou trazer você para o lugar onde você vai poder descansar. Deus está falando com você hoje. Se você tiver alguma coisa urgente para resolver com o Senhor, eu quero que você ore a Ele. Mas eu quero que você saiba que a maior urgência que temos é estar com o Senhor. E estando com Ele, Ele resolve tudo aquilo que precisa ser resolvido. Talvez seja o nosso tempo, mas a grande verdade é que no tempo dele, Ele faz acontecer. No tempo dele, a maldita da Jezabel morreu. No tempo dele, Deus fez com que Elias percebesse que não dependia só dele mesmo, mas sempre dependeu da ação do Senhor. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, irmã. E saiba que Ele está regendo todas as coisas. É muito maior do que você imagina. A obra que Ele chamou você para fazer é muito maior do que você imagina. Ele fica feliz com aquilo que você está fazendo. Mas lembre-se, tem muitos outros fazendo o que você está fazendo. Eu sei que Deus quer se utilizar dessa noite para colocar você num nível diferente com Ele, um nível de intimidade com Ele, um nível onde você possa percebê-lo no dia a dia, percebê-lo aqui, mas percebê-lo sempre a partir daqui, percebê-lo sempre após aqui, percebê-lo no templo, mas percebê-lo no dia a dia, e entender que Ele tem vento forte, Ele tem terremoto, Ele tem fogo, mas Ele também tem brisa suave para falar no íntimo do nosso ser. Ora laba canta laba chore me anda labas. Chora laba cova laba ser me anda laba chore anda labas.